A primeira coisa que sobre essa situação de Israel e a Palestina que você precisa entender e achar os culpados é você entender o que acontece na opinião pública atual. Né? Nós nunca vimos falar tanto das histórias de Israel, né, dos lugares, quanto a gente está vendo agora nas redes sociais, das principais mídias. É, isso são pessoas, eu chamo essas pessoas de abutres, né? Pessoas que gostam de passear em Israel, pessoas que vivem lá em kibbutz, né? Aquela sociedade em que as pessoas plantam, colhem e tal, mas tem outros kibbutzim, né, que falam que são ligados a- ao capitalismo, que são esses que estão ligados às autoridades, são esses que cedem pessoas para as autoridades militares. Isso não conta para vocês, né? Tem os kibbutz, aquela sociedade onde as pessoas plantam, colhem, tudo é de todos, né? O socialismo ali, mas em contrapartida, 7% da população é da parte capitalista, tá? Isso eles não contam, porque quando eles vêm contar a história sobre Israel, pessoas que vivem lá, pessoas que gostam de ir lá, como o Rodrigo Silva, aí, pastor, eles não vão falar o lado ruim do que está acontecendo, do massacre que está acontecendo na faixa de Gaza, do responsável Benjamin Netanyahu, né, um cara do partido de extrema-direita. Quando esse cara surge no cenário que começa a não conseguir mais ter acordo de paz, isso eles não falam para vocês. Porque a visão do mundo internacional a visão de Israel é colocar na mídia social pessoas que possam fazer o trabalho de abutres, né, de contar as historinhas de Israel e sempre deixar um veneno, como aquela menina que mora lá no kibbutz, ela fala assim, olha, Israel é isso, é aquilo, aquilo outro, e você, olha isso aqui, é o Domo da Rocha, você sabia que a gente não pode ir lá, o judeu não pode entrar lá, mas só que não diz o porquê, né? Eles não contam a história dos túneis por baixo do complexo da Mesquita de Aláxia. Eles não contam as histórias das guerras que aconteceram, da visita de um ser que não deveria ter ido lá, que incentivou toda a guerra. Eles não contam essas histórias. Isso aqui você vai procurar aqui, ó, na Wikipédia. Só que você tem que resumir, porque Israel passa por muitas e muitas guerras. Agora, vocês precisam entender que as guerras que Israel batalhou quando Deus estava presente, eles foram vitoriosos. Não é um fato a se pensar. Por que Israel tem perdido tanta batalha? Tem um arcanjo que guarda Israel, o arcanjo Miguel. Tem Deus na direção. Por que estão perdendo tantas as batalhas? Tá? E o Theodor Herzl, quando faz lá o jornalista, né, húngaro, mas de nacionalidade judaica, quando ele faz o seu discurso para o retorno dos judeus para sua pátria, cara, é até um discurso bacana. Por quê? Porque os judeus fora de sua pátria com certeza vai sofrer perseguições como sempre sofreram. O judaísmo incomoda os demais lugares. Sempre houve um pretexto para atacar os judeus. Só que a forma como eles entram e tomam o território que não está certo, né? Começaram comprando os territórios árabes, olha, foram vivendo ali e tal. Mas quando houve a divisão de terras, né, muitas vezes os Estados Unidos teve que se meter junto com a Rússia para impedir Israel de ferir acordo com coisas da ONU, como na invasão do Egito, né? Quando o Egito se proclamou independente, né, ali, impedindo Israel de chegar, Israel tentou, mas os Estados Unidos não permitiu. A Rússia também está ali. Sempre essas grandes nações sempre estão ali contornando a importância dessas outras nações que você não pode desconsiderar. Então, hoje em dia, nós temos que dividir as situações. O povo que vive em Israel, a maior parte, eu acredito, né, apesar do preconceito religioso, por tudo que passou, até mesmo desinformações que são colocadas ali, a maior parte não concorda com as ações do Netanyahu, tá? Depois de Netanyahu no poder, começou todas essas dificuldade de se ter acordo de paz. Isso você pode pesquisar aqui, tá? Na história. E todas essas questões na faixa de Gaza, esse massacre, você percebe, Israel está sempre avançando terras que não são suas,
colocando pessoas ali, formando, tirando palestinos, tirando árabes, tirando as pessoas de suas terras e ocupando, quer dizer, uma tentativa desesperadora de tomar de vez aquela nação e não ter mais conflito. Só que para isso eles estão forçando a barra. Eles estão dizimando, ao invés de estar convivendo ali. Por que agora essa tentativa desesperadora de tirar esse povo de lá? Ao invés de fazer acordos de paz, ao invés de, né? Por que isso? É. Lá no passado, já fizeram, quando os árabes não aceitaram, né, a divisão de terras, até porque eles estavam ali com autorização da Liga das Nações desde 638. Somente em 1918 chega a Israel. Quando você está numa terra com autorização da Liga das Nações, você não roubou essa terra, tá? Você não roubou essa terra. Os palestinos não têm culpa das coisas que os judeus passaram no passado. Eles não têm culpa, eles chegaram em 638, estavam ali, né? O Israel passou por várias e várias batalhas desde lá do Império Babilônico, né? Nabucodonosor, aí depois teve vitória com o rei Davi, depois com Salomão, tiveram vitórias, né? Estabelecimento ali da nação. Então você percebe a história de Israel ali, enquanto está sob o reinado de Deus ali, eles tiveram vitórias, tiveram avanços, né? E por que acontece toda a atrocidade? Tem ali a parte de 134, né? Primeiro 60 e pouco, 66 a 72, teve ali a profanação do templo, né? O cara matou um porco dentro lá do templo. Aí teve o comandante Tito, que destruíram toda aquela questão, né, do primeiro templo, profetizado lá por Jesus. E em 135, o imperador Adriano expulsa os judeus de Jerusalém e mata 1 milhão de judeus. E você percebe, eu não sei se foi nessa, não, acho que foi na de 60 e pouco que morreram 1 milhão de judeus. Você percebe que há toda uma revolta, né, pelo fato dos romanos se envolverem nas questões do templo e tal. Mas quando Israel luta contra os romanos, eles estavam dentro da direção de Deus ou eles passaram a seguir as suas próprias direções? Porque em toda a história passada, sempre o Deus de Israel sempre conduziu a história e eles tiveram vitórias, né? Tiveram avanços. E por que passaram a perder as batalhas, né? Então, unido agora com os Estados Unidos, eles conseguem outros avanços, né? Até porque tem interesses de petróleo, não são os interesses de fato verdadeiros, né? De Deus, não são os interesses de crescer belicamente, sabe, de tomar a terra e o ódio sendo gerado, né? Contra o povo ali da Palestina, que tem esse nome em 135, né, com a mudança do nome, né, você tem toda essa coisa. Então, quando você vê pessoas que gostam de ir para Israel, viajar, falar de história, virem defender Israel, é óbvio que essas pessoas são pagas pelos governos ou ficam ali puxando o saco para poder ter notoriedade e para poder jogar uma cortina de fumaça sobre os acontecimentos reais que a liderança de Netanyahu está causando, tá? Então você tem, de um lado, o povo judeu, que vai também sofrer retaliações por conta dos ataques de outros países, que alguns que odeiam Israel de fato, né? Tem nações como o Irã, odeiam mesmo, mas enquanto estão em acordo de paz, para eles é mais conveniente ter um acordo de paz, porque os Estados Unidos está ao lado de Israel. E ter uma luta contra os Estados Unidos não é nenhum maluco vai entrar numa guerra sabendo que vai perder, né? Acho que quem fez essa loucura foram os judeus lá contra o Império Romano. Mas eles não entram numa guerra assim, sabe? Sabendo que tem muito a perder. Tudo é calculado. Então você vê esses caras falando bem, vocês vê que o cara nunca fala o que está acontecendo de fato. Isso é hipocrisia. Porque um historiador, ele não tem que ficar puxando sardinha para o lado que lhe é conveniente, como o seu pastor Rodrigo Silva, quando fala de Ellen White, né? Fica puxando sardinha para os lados que são convenientes a ele. Ele não puxa, quando fala bem só de Israel, não fala o que está acontecendo em Gaza, está se omitindo. Está se omitindo, ou por covardia, né? Porque é uma figura expressiva na mídia e pode ter retaliação, ou se cale.
Não fale nada, porque você ficar falando das historinhas boas e tal, e tal, e tal, você está servindo como cortina de fumaça. Enquanto estudantes em todo o canto do mundo estão protestando contra essas coisas, e esses protestos, eles têm uma eficácia de manchar a imagem colorida que Israel está tentando pintar, mas quando na verdade é imagem de sangue. Essa afronta que os estudantes fazem, os estudantes que sabem a história, que são pessoas inteligentes, é por isso que qualquer ditadura sempre se oprime os estudantes. Esses estudantes estão arriscando até as suas matrículas e suas escolas para poder confrontar, para poder com que a opinião pública mostre para o mundo as atrocidades acontecendo em Gaza, para ver que isso neutraliza, para ver se isso neutraliza os ataques. E agora estão querendo entrar lá, fazer um ataque em terra. Eles querem dizimar aquele povo. Vocês estão percebendo que não há interesse do governo Netanyahu de resgatar nenhum refém. Aí você tem lá o Hamas está fazendo acordos. Mas o Hamas está fazendo acordo? É lógico, o Hamas tem lideranças. As pessoas pensam assim, o governo do Hamas, o governo que governa esse povo terrorista, não é o povo que está na faixa de Gaza. E fica difícil das pessoas aqui no Ocidente entenderem isso, parecem doidos. Aquele povo, aquelas crianças, aquela população não tem nada a ver com essa palhaçada. Eu chamo de palhaçada. Eles estão sendo mortos na visão do mundo inteiro e ninguém faz nada. Os Estados Unidos não se pronuncia, a Rússia não se pronuncia, ninguém se pronuncia diretamente, abertamente para falar dessas atrocidades de forma consistente, de forma de mídia forte. Enquanto isso, aquelas pessoas estão lá, Deus dará, sendo dizimadas na visão mundial em pleno século XXI. A gente está vendo essa carnificina acontecendo, ninguém faz nada porque possivelmente tem interesses ali, né, escusos, esperando sobrar alguma rebarba, né? E só quem está se comovendo mesmo são pessoas que estão usando como aquela formiguinha que leva um pouquinho de água lá para apagar um incêndio. São os estudantes, são o mundo internacional, as pessoas de todo canto do mundo se pronunciando, se manifestando em prol as pessoas que estão sofrendo ali em Gaza, tá? Ninguém está apoiando o Hamas ali. Você não vê ninguém fazendo citações em apoio ao Hamas. Você vai ver loucos fazendo isso, como o PCdoB aí do Brasil, né? Que falam que é de esquerda, mas que sempre tem o apoio do Bolsonaro aí, em certas questões, quando você vai ver na Wikipédia, tem uma conexão, né? Parece aquele partido que só fortalece quem tem mais. Então você vê loucos fazendo essas declarações. Mas declaração pró-Hamas, você não tem. Você tem declarações pró-Palestina, pró-faixa de Gaza. Em função daquelas 43% de menores de idade que vivem ali, são muitas crianças sendo mortas, sabe? E cadê os reféns, Israel? O pretexto era os reféns. Não há um interesse em fazer negociações, porque esses reféns poderiam ser soltos por negociações. Isso que vocês têm que entender. As negociações que Israel, num cessar-fogo com o Hamas, poderia chegar a um acordo de negociar a vinda desses reféns, não estão acontecendo. Não estão acontecendo, porque não é conveniente para Israel essa negociação. Eles querem continuar essa guerra. Eles querem continuar, para eles é lucrativo tirar quanto mais. Se eles tomarem a faixa de Gaza, o próximo passo é o Egito. Lá no passado quiseram, os Estados Unidos interferiu, a Rússia interferiu. O próximo passo é o Egito. Economia quebrada, né? Economia quebrada. Então nós vemos que foi assim, o Egito tomou uma parte, Israel já tinha a sua e a faixa de Gaza ficou abandonada no meio ali. É isso que aconteceu. E aquela população aqui fora, ela não conseguiria viver fora de sua cultura, né? Sofrendo preconceito em outros países. É como você está aqui no Brasil, você está na sua terra, começa a bombardear aqui, aí te bota para morar lá na Alemanha. Você acha que você vai viver bem com uma cultura totalmente diferente? Com o cara dizendo que você está roubando o emprego de um alemão? É isso que as pessoas têm que entender, o motivo pelo qual as pessoas não saem de suas terras. Enquanto as pessoas não entenderem isso, então essa história contada, o dia passa, ninguém fala mais da guerra na Ucrânia, a Ucrânia está totalmente destruída,
Eu acho que a Rússia vai tomar aquilo ali, vai colocar força bélica ali por raiva do fato de os Estados Unidos ter colocado para dentro da OTAN dois países que fazem fronteira com a Rússia, né? Só de raiva, porque aquela guerra não é contra a Ucrânia. A Rússia está lutando contra as nações, contra a OTAN. Ela está lutando contra a OTAN, né? E ali ninguém fala mais nada. A venda de armamentos nunca teve tão forte, né? Os Estados Unidos está financiando guerra aqui, dá 1 bilhão para isso, dá 1 bilhão para aquilo. Você acha que vai ficar dando dinheiro de um país à toa se eles não ganham muito mais do que isso? Você acha que um país vai dar dinheiro, vai estar ali quebrando sua economia para incentivar a guerra sem estar ganhando nada? Não acontece assim, gente. Há muito dinheiro envolvido, há muitos interesses bélicos envolvidos. Os Estados Unidos estão vendendo sucata. As sucata, que é a tecnologia deles mesmo de ponta, eles não vão vender. Eles estão vendendo os lixos que estão ultrapassados para esse povo aí fazer guerra. É aquele verdadeiro filme do Nicolas Cage, O Senhor das Armas, que está acontecendo. É exatamente isso que acontece dessa guerra hoje. Venda de armas obsoletas que iriam estragar. É igual o Dória quando queria fazer a ração com o resto de alimento de restaurante para dar para o povo do Nordeste ainda se promover com voto e ainda usar a religião, né, a santinha lá, para comover os nordestinos, como se fosse um milagre, uma bênção, um alimento vindo do lixo. É isso daí que eles fazem. Eles pegam o lixo, compactam e vendem para os trouxas. Então, antes de vocês falar da história, vem aqui, cara, estuda um pouquinho, mas pega as partes mais fundamentais, tá? Para você não se confundir aqui.